havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou para aberta a sessão. Convido o nobre vereador Rogério Rocal para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 74ª sessão ordinária, em 14 de setembro de 2016. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e professor Rogério Rocal, a convite. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Raymond, Edson Zanata, Paulo Messina, Márcio Garcia, Babá, professor Rogério Rocal, Rafael Luiz Freitas, Jefferson Moura e Paulo Pinheiro, 10, assume a presidência o senhor vereador professor Rogério Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Babá, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17 horas e 14 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente desta sessão, senhores vereadores, funcionários, primeiro, boa tarde a todos. É com muita tristeza que eu subo a esta tribuna, especialmente para fazer referência a um fato ocorrido comigo ontem, por volta de 12 horas, no Leblon. Eu cheguei simplesmente à conclusão de que os cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, eles estão totalmente abandonados, entregues à própria sorte. Ontem eu fui assaltada. Quando eu falo eu fui assaltada, bom, eu já fui assaltada umas 10 vezes na minha cidade. Mas quando a gente fala, alguém diz logo a seguir, mas isso é uma coisa normal, todo mundo é assaltado. Quer dizer, ser assaltado nesta cidade virou uma coisa normal. Mais normal ainda é ser assaltada, entrar num carro, tentando localizar o sujeito que havia me assaltado e não encontrar nenhum policial, nenhuma viatura da polícia. Eu fui assaltada na rua Bartolomeu Mitre, rodei uma área enorme, querendo encontrar ou um policial, ou uma viatura, simplesmente não encontrei nada. Parece que a polícia ou estava dormindo, ou até cheguei a pensar, será que também a PM está em greve? Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. E aí, vim no meu carro, pois, senhores, acreditem, até a praia de Botafogo, eu não encontrei uma viatura da polícia. O que nós vemos hoje é uma polícia totalmente ausente das ruas, um secretário de segurança que eu não sei o que ele está fazendo na secretaria. O que Mariano Beltrame está fazendo na Secretaria de Segurança? Porque a todo momento ele diz que vai embora, olha, terminados os Jogos Olímpicos eu vou embora, aí vai adiando e não vai embora nunca, não dá um lugar a outro. Está na hora, senhor Mariano Beltrame, de dar um lugar a uma pessoa que realmente esteja motivada, que esteja estimulada, porque o senhor realmente perdeu totalmente o estímulo. Deve ter as suas razões, nem questiono. O senhor chegou, foi muito bem recebido por todos. Se tem alguém que aqui, desta tribuna, fez inúmeros elogios à atuação do secretário Mariano Beltrame, foi Tereza Berger. Por muitas vezes, porque eu confiei no trabalho dele. Eu achei que havia um projeto, finalmente, para a segurança do nosso estado do Rio de Janeiro. Vivemos um período
eu até diria, em que nós tínhamos uma sensação de segurança, sim, há uns 3 anos atrás, eu acho, 3, 4 anos atrás, mas hoje está muito bravo. Ontem teve arrastão em Copacabana, os assaltos são a todo momento. Você chega em casa, na porta do seu prédio, e fica olhando para todos os lados antes de entrar com o carro na garagem. A minha rua, a todo momento alguém é roubado, alguém tem o seu carro furtado. Então, eu fico hoje muito preocupada com a situação da nossa cidade, sim. Estão terminando os Jogos Paralímpicos, ainda temos na cidade, segundo dizem, porque eu não tenho esta sensação, ainda temos na cidade aí uma segurança para proteger os atletas, para proteger os turistas que aí estão. Eu confesso que não vejo isso. Eu não vejo na Zona Sul. Eu ontem fiquei horrorizada. Imaginem na Zona Norte. Eu fui assaltada no Leblon. Imaginem o que acontece na Penha, o que acontece em Bom Sucesso. Pilares, ó, o colega está falando aqui, em outros lugares da cidade. As coisas estão ruins e ninguém faz absolutamente nada. Então, olha, eu acho que uma cidade que tem tudo para viver única e exclusivamente do turismo. O Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo. Mas qual é o turista que quer vir visitar o Rio de Janeiro para encontrar uma cidade totalmente largada? Para ser assaltado, para ser assassinado, para ser roubado? Não dá. Eu acho que todos nós, muitos vão dizer, mas a questão da segurança é de competência do governo estadual. Sim, mas não é só do governo estadual, não. O município pode fazer a sua parte. Eu não sei também o que a Guarda Municipal faz, fica apenas aí coibindo do comércio ambulante, de cá para lá, derrubando castelo na areia, como bem colocou aí o colega vereador Brizola. Mas a gente realmente tem que estar preocupado. Eu acho que aqui nesta casa, viu, Brizola, nós temos que discutir essa questão da segurança, sim. Temos que discutir, porque eu tenho certeza que terminados os Jogos Paralímpicos, eu não tenho dúvida de que as coisas vão piorar muito mais ainda. A gente vê aí uma inoperância total. Que me desculpe também o senhor governador, em exercício que aí está. Não se faz absolutamente nada. Não se faz absolutamente nada. Eu me lembro que quando o Beltrame entrou, a primeira coisa que ele disse, quando se fez o projeto de pacificação das comunidades, as chamadas UPPs, não está funcionando nada, gente. Está tudo pior do que estava antes. Esta é a realidade. As chamadas comunidades pacificadas, a população está vivendo horrores, muito pior do que era antes. Então, quando se pacificaram algumas comunidades, começou pelo Dona Marta, eu acho, eu me lembro que o Beltrame disse o seguinte, que não adiantava entrar a UPP policial se não entrasse a UPP social. E é isso que aconteceu. A prefeitura não fez absolutamente nada. As comunidades continuam lá, vivendo nas piores condições, com esgoto a céu aberto, saneamento que não chega. Então, eu faço um apelo, sim, aqui aos colegas vereadores, que a gente possa se mobilizar e fazer alguma coisa em defesa da nossa cidade. E um apelo especial ao secretário Mariano Beltrame. Está na hora, secretário. Está na hora do senhor dar um tchau para a população do Rio de Janeiro, porque ninguém aguenta mais. A gente pode até entender a sua desmotivação, mas dá lugar a outro. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Ontem realmente, quando fui assaltada, é uma sensação horrível, uma sensação de impotência total.
Eu quase fui derrubada, levaram o meu colar que eu estava usando. O que mais me doeu é que tinha uma foto minha com meu marido. Isso era emocionalmente para mim, afetivamente para mim, tinha um valor extraordinário. Mas eu percebi o abandono em que se encontra a nossa cidade, principalmente, como eu disse há pouco, porque não encontrei um único policial numa extensão, talvez, de 10 quilômetros. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigada, boa tarde a todos. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Bom, nós vimos essa semana no debate entre os candidatos a prefeito, na Rede Record, um dos candidatos tentando ridicularizar o PSOL por conta da nossa defesa da legalização da maconha, da mudança de política de drogas, né? Esse candidato chegou a dizer que os vereadores do PSOL iriam propor a Bolsa Larica, né? Ou que iriam levar a marcha da maconha para 160 dos 160 municípios do município do Rio de Janeiro. E logo depois de falar essas gracinhas, ele pede para que esse tema seja tratado com seriedade. Bom, eu acho que eu fui um dos alvos dessa fala, né? Afinal, o único vereador nessa casa que é conhecido por defender a legalização da maconha sou eu, né? Então, acho que as gracinhas do candidato de extrema-direita, né, foram para mim. Não, claro que não. Foram para mim, né? É engraçado ouvir essas bravatas, né, no debate, e no dia seguinte descobrir que aquele mesmo candidato doou R$ 1.400 para a campanha daquele cidadão que tentou falar nessa casa fantasiado de Adolf Hitler, né? Aquele cidadão que veio aqui nessa casa fantasiado de Adolf Hitler é candidato a vereador pelo partido, né, desse candidato de extrema-direita, que doou, inclusive, R$ 1.400 na campanha dele. Engraçado que aquele dia, o irmão do candidato aqui disse que não conhecia, né, o rapaz que estava fantasiado de Adolf Hitler. Então, se eles se conheceram naquele dia, parece que ficaram bastante amigos, né? Se identificaram, porque houve a doação aí de R$ 1.400. Bom, mas eu acho que todos os vereadores, todas as vereadoras, os servidores, as servidoras da Câmara Municipal, né, e as pessoas que ouvem os debates que acontecem aqui, seja pela internet ou pela TV Câmara, eu acho que todos são testemunhas de que eu sempre travei o debate sobre a política de drogas com o máximo de seriedade. Inclusive, eu sempre faço a vinculação entre o debate da política de drogas e o debate de direitos humanos, mostrando que a proibição das drogas não funciona. A proibição das drogas produz violência. A proibição das drogas produz corrupção e ainda cria um mercado totalmente fora de controle.
Hoje é mais fácil um adolescente no Rio de Janeiro comprar cocaína ou maconha do que comprar álcool ou cigarro. A gente sabe que tem muito dono de boteco ainda no Rio de Janeiro que não se incomoda em pedir a identidade de quem vai lá comprar álcool, de quem vai comprar tabaco. Mas a experiência me tem mostrado que a maioria dos donos de bares e restaurantes hoje não vendem álcool nem tabaco para menores de idade. E alguém imagina um traficante na boca de fumo pedindo a identidade do adolescente para saber se ele é maior de idade, se ele pode comprar maconha, se ele pode comprar cocaína, né? Esse mercado fora de controle produz doença. Por exemplo, quando os traficantes misturam lixo, misturam querosene na cocaína para fazer o crack e poder vender cocaína de baixíssima qualidade para as pessoas que têm renda, né, menor no nosso país e em outros países do mundo. Então eu sempre fiz o debate sobre a política de drogas nessa casa com a maior seriedade, tentando demonstrar que a única maneira da sociedade retomar o controle sobre a questão das drogas é através da regulamentação do mercado de drogas. E o que nós precisamos fazer não é gastar dinheiro com caveirão, com fuzil, com helicóptero blindado para produzir uma guerra às drogas. O que o Estado precisa fazer, o que a sociedade precisa é de políticas públicas de saúde mental para atender aos usuários de drogas que venham a desenvolver uso problemático de drogas. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, deveria existir 32 unidades de saúde chamadas CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas. Existe na cidade do Rio de Janeiro hoje 8 CAPS-AD funcionando. Eram 4 no início da atual administração e agora são 8. E todos os 8 são OS, são instituições privadas, com o trabalho precarizado, com os seus profissionais da saúde sobrecarregados, intimidados pelo método de gestão das OS, que é o assédio moral permanente sobre os profissionais da saúde. Eu queria aproveitar a minha fala hoje aqui, nessa linha de demonstrar o quanto nós somos sérios ao debater a política de drogas, comentar uma notícia do jornal O Dia. População carcerária subiu 12% às vésperas da Rio 2016. Essa matéria está noticiando a divulgação do relatório Quando a Liberdade é Exceção, publicado agora pela Justiça Global. Nesse relatório, eu queria destacar 2 aspectos do relatório. O primeiro, o que demonstra que nas vésperas dos grandes eventos no Rio de Janeiro, seja Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Copa das Confederações e nas Olimpíadas, há um aumento do encarceramento da população. A militarização da cidade para garantir a segurança dos jogos produziu aumento de encarceramento. Vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, o encarceramento às vésperas dos jogos chegou a aumentar 50% em relação ao ano anterior. E nesse relatório também fica demonstrado que hoje a principal causa de encarceramento no Brasil é o tráfico de drogas.
28% da população carcerária hoje no Brasil é condenada por tráfico de drogas. Passando o número de prisões por roubo e furto. Então, eu queria indicar a todos e todas que procurem na internet o relatório Quando a Liberdade é Exceção, para nós entendermos esse fenômeno do aumento do encarceramento às vésperas dos grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro e também para nós entendermos o quanto que essa política proibicionista tem contribuído, né, para o aumento da população carcerária da nossa cidade. Então eu vou encerrando por aqui. A vereadora Rosa Fernandes pediu, inclusive, que eu cedesse parte do meu tempo para que ela pudesse falar. Então eu peço aos colegas que não corram pedindo a palavra quando a mesa franquear, para a vereadora Rosa Fernandes poder assumir aqui a tribuna no meu lugar. Obrigado a todos e todas. Não tendo sido utilizado todo o tempo pelo orador, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, queria agradecer ao vereador que me concedeu parte do seu tempo, para que eu pudesse hoje iniciar uma série de pronunciamentos que pretendo fazer ao longo ainda desse ano, se Deus quiser, e deve dar tempo. E eu queria, presidente, lhe falar um pouco sobre a SEDAI. Eu aprendi durante toda a minha vida a respeitar essa empresa, principalmente pela capacidade técnica da sua equipe, dos seus funcionários. Eu não conheço ninguém que entenda mais de água, de produção de água, de abastecimento de água, do que os engenheiros dessa instituição e do que os técnicos que trabalham nos distritos do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria fazer alguns questionamentos, porque ressurge a ideia da privatização da SEDAI. E eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de colocar aqui. A privatização da SEDAI, historicamente, levam a grandes aumentos de tarifas. E vide o que aconteceu com trens e barcas. E eu me pergunto, será diferente agora? E por que seria? Aumento da tarifa. A SEDAI vende hoje 1.000 litros a R$ 1,60. Para quanto irá isso? Tenho medo até de pensar. Tarifa social. Mais de 2 milhões de pessoas em comunidades carentes têm hoje a tarifa social. Como ficará isso? A privatização manteria essa gratuidade? Dívida trabalhista. Um dos argumentos para a privatização é a crise do Estado e a dívida trabalhista da SEDAI. Mas será que vale a pena vender uma empresa que dá lucro e cuida de um bem maior que a nossa água? Ou seja, recebe o dinheiro, paga a dívida trabalhista, perde a receita e fica com as mãos abanando sem o controle desse bem natural. Isso é um bom negócio? Desemprego. Os novos donos desse negócio terão preocupação em manter o excelente quadro técnico formado ao longo dos anos? Ou eles vão engrossar ainda mais a estatística do desemprego no Estado? Essa família SEDAI tem medo da resposta. Aliás, um medo justificado. Olha, tudo isso me leva a concluir que temos que definir o que é um bom negócio. Pagar uma dívida ou termos o controle desse enorme bem natural? Sou levada a crer que o Estado, devido às nuvens negras da crise financeira,
não está conseguindo, por conta do presente, ver com clareza o cenário do futuro. A SEDAI é a única empresa que dá lucros, e aí passa a dar lucros para outros e não para o próprio Estado. É muito confuso, não dá para entender. Que coisa louca, a lógica não me permite entender esse posicionamento do poder público. Se fosse ruim, presidente, ninguém iria querer. O olho grande é por conta da lucratividade. Não estamos falando de vender uma coisa qualquer, estamos falando de vender água. E esse é o meu questionamento. Muito obrigada. A palavra continua franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende os trabalhos até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa prolongamento. A mesa dará ciência às proposições recebidas. Requerimento 1770/2016, vereador Dr. Jorge Manaia, requer a mesa diretora na forma regimental, com concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto, ao Sindicato dos Contabilistas do município do Rio de Janeiro, Sindiconte, por relevante serviço prestado em prol da sociedade civil carioca. Em discussão, não havendo aqui a discussão, vereadores que aprovam essa comissão aprovada. Requerimento 1771/2016, vereador Jorge Manaia, requer a mesa diretora na forma regimental, com concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto, a Lígia Maria Vieira Sampaio, por relevante serviço prestado em prol da sociedade civil carioca. Vereadores que aprovam essa comissão aprovada. Esgotada a matéria do prolongamento, passa a ordem do dia. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, em votação, quórum de maioria absoluta, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1524/2015, autoria do vereador professor Célio Parelli, que toma obrigatória a divulgação da destinação dos valores das multas aplicadas pelos municípios do Rio de Janeiro por meio de diário oficial e do portal eletrônico da Prefeitura na internet. Em discussão, a matéria já está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Meu não, né? O painel está liberado, senhores vereadores. A presidência vai encerrar a votação, mas algum vereador que queira votar? Senhores vereadores que estejam no seu gabinete. Vereador Renato Cinco. Considerando o voto do vereador Renato Cinco, não. Pedir a ajuda. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Considerando o voto da vereadora Vera Lins, não. 15 senhores vereadores votando não. Não há quórum para deliberar e nem para dar continuidade do trabalho do dia de hoje. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.